por que temer? Por que temer? Por que temer as barreiras da vida? Por que vives a sofrer mais e mais? Por que julgas as lutas perdidas? Se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 14, versos de 6 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Porque o zombador busca a sabedoria e não a encontra? E por que o que tem discernimento a encontra facilmente? A resposta é bem simples. Dentro do contexto do livro de Provérbios, pois o zombador se recusa a temer o Senhor, ou a aceitar alguma correção ou orientação. Enquanto o que teme a Deus respeita a sua palavra e nela encontra a sabedoria, especialmente para viver nos momentos difíceis da vida, como o que estamos vivendo. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Muito apropriado para os dias de hoje, não é mesmo? Pois a humanidade, junto aos seus governantes, tem zombado de Deus e de sua palavra, criando leis contrárias à própria natureza humana, destruindo a si próprio. O ser humano tem enganado a si mesmo, dizendo que pode todas as coisas e faz o que quer da sua vida. Mas e agora? Quem é que realmente tem domínio? O que vão fazer se algo tão pequeno como o coronavírus pode causar um impacto tão grande na vida social, um mal tão grande na existência humana, e tirar a esperança do zombador, pois não sabe o que fazer? Quem é que está vencendo nesse momento? Deus ou a raça humana, que o nega, que acha que faz o que quer da sua vida? Este não pode encontrar a sabedoria quando a busca, pois sua cínica arrogância não deixa espaço para o temor do Senhor. Em contrapartida, o prudente ou o que tem discernimento facilmente encontra a sabedoria pela sua vida temente a Deus. E por isso, ao invés do desespero, descansa nos braços do seu Senhor. Pois é nele, somente nele, que encontramos esperança. Portanto, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Você já deve ter visto o ônibus com o alerta: mantenha distância. Então, o mesmo conselho nos é dado em relação ao insensato.
Quem respeita a Deus está em sua casa nesse momento, longe da tolice dos tolos desse mundo, aproveitando ainda mais a família que o tolo tem tentado destruir ao longo de sua vida. Os governantes tolos têm tentado destruir aquilo que pode fazer diferença na humanidade. Certamente, os justos, cientes de que aconteça o que acontecer, o seu futuro está garantido nas mãos de Deus. Pois como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, verso 5, pois mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Se esse fosse o último momento da existência humana, certamente os justos estariam descansando nos braços do seu Senhor. Fique atento às tolices que estão sendo divulgadas nesse momento, até por religiosos, pois o verdadeiro conhecimento não existe na boca de religiosos, e sim na palavra de Deus. Busque o conhecimento na palavra de Deus e não fique dando ouvidos a qualquer falácia que se ouve nesse momento. Ainda mais quando as redes sociais são um prato cheio para quem quer divulgar mentiras de forma rápida. Vamos confiar em Deus e buscar segurança na sua palavra. Aproveite esse tempo para ler mais a palavra de Deus, que nos conforta e nos dá esperança. Pare de dar ouvidos a falácias religiosas, a falácias humanas e até mesmo de governantes que não respeitam Deus e não estão nem aí para a sua palavra. Pois se tivessem, paravam para refletir e buscariam sabedoria em Deus, na sua palavra, através da oração. Mas alguém pode indagar, mas e se essa praga existente, no momento, pegar um servo de Deus? Bom, Provérbios nos diz, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Só faz essa pergunta quem não tem confiança em Deus e está esperando, depositando sua esperança nas mãos de cientistas, de médicos ou de quem quer que seja. Vale a pena lembrar, se você confia em Deus, vale a pena lembrar que Jesus disse que o sol brilha para o justo e para o injusto. Mateus 5,45. A tempestade vem tanto para um quanto para o outro. A diferença está no resultado final, para onde vai cada um. Por isso Jesus também diz que não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Não devemos temer coronavírus, mas também não devemos temer nenhum homem que tenta impor coisas, leis que denigrem a Deus, que afastam de Deus. A igreja respeita as leis quando estas não ferem a lei de Deus. E neste momento, sim, podemos ficar em isolamento social, mas não distantes de Deus. Pois Deus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio. Então a igreja vitoriosa louva, exalta e glorifica a Deus também nesse momento. Devemos temer sim aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. E não o homem
e muito menos coronavírus. Prudência faz com que o justo fique em casa nesse momento. Sim, mas não perca seu tempo com enxurrada de notícias falsas. Não divulgue fake news, não divulgue nada que não vai edificar, que não vai ajudar nesse momento. É necessário, nesse momento, buscar sabedoria em Deus, na sua palavra, e orar a Ele, pedindo sua misericórdia. Os insensatos, diz o verso 9, zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Reconhecer que o mundo vive no pecado está longe do pensamento dos tolos, pois são conduzidos pelo orgulho. Porém, os justos revelam boa vontade em reconhecer que são pecadores, e isso fazem com humildade, e buscam a Deus cada dia, em Deus, o seu perdão. A prudência está em avaliar sempre o seu caminho, enquanto que o insensato se revela ao avaliar sempre o caminho dos outros. Pense em como você tem vivido e busque a Deus, que está disposto a nos perdoar. O zombador vai continuar buscando sabedoria em sua própria capacidade e não vai encontrar, porque a verdadeira sabedoria está em Deus e na palavra de Deus. O governante, o cientista, o médico, sábio e não arrogante, nesse momento, certamente vai dobrar seus joelhos e com humildade pedir sabedoria a Deus para ajudar a humanidade. E vai encontrar, tenho certeza. E o zombador achará que foi ele e continuará enganando a si mesmo em sua falsa sabedoria. Todos esses versos que lemos revelam a distância enorme que os tolos estão do temor a Deus. Ao mesmo tempo, revelam que os justos, em momentos de crise, se aproximam ainda mais do Criador. Insensatez, insanidade e orgulho são marcas do caminho dos tolos. Porém, discernimento, prudência e humildade são as marcas do justo. Enquanto um vive perturbado pelas ocorrências dos últimos dias, o outro descansa nos braços de seu Senhor e em sua casa ora a Deus, pois sabe quem está no controle das coisas. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que esse momento seja usado com a sabedoria do alto, para que Deus continue sendo glorificado pela vida daqueles que Ele justificou, a sua igreja. Não desanimes por não teres nada, porque tudo o Senhor te dará. Oh, não desista por ser longa estrada, porque o seu fim para o céu